Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 181 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos viajar pelo Distrito Alão, CP, Segunda Liga do Portimonense e Primeira Liga com o Farense, com os fanáticos Carlos Encarnação e Luís Moreira. Na Taça do Algarve já estão encontrados os finalistas, depois de, nas meias finais, o lusitano Moncarapachense ter vencido o Lagoa por 1-0 e o Silves ter afastado o Quarteira nas grandes penalidades. Assim, vamos ter na final um Silves Moncarapachense. Vamos aos comentários. Encarnação, começamos por aí. Olha, lá viva, boa noite Emílio, boa noite Luís, boa noite Jefferson, boa noite a todos aqueles que nos acompanham, e são muitos, acompanham, nos ouvem e nos veem neste programa. Indo já para o tema que falaste, a Taça do Algarve, efetivamente uma equipa do Campeonato de Portugal, o Moncarapachense, que jogou contra o Lagoa, e venceu pela margem mínima por 1-0, numa partida que, segundo soube, foi uma partida muito renhida, uma partida muito equilibrada, chamemos-lhe assim, e como é óbvio, a equipa da casa, o Monca, acabou por vencer e carimbar o passaporte para a final da Taça do Algarve. No outro jogo, um jogo também muito equilibrado, entre duas equipas que estão no distrital, em divisões completamente opostas, uma na primeira, outra na segunda divisão distrital. O certo é que o Silves conseguiu empatar e depois resolver a eliminatória a seu favor, já na marca das grandes penalidades, vencendo por 4-5, quando o resultado final foi 1-1. Portanto, espera-se aqui mais um bom jogo, um jogo entre o Moncarapachense, que pela segunda vez consecutiva vai à final da Taça do Algarve, agora frente ao Silves. Antevê-se, dando já uma excelente partida entre estas duas equipas, embora estejam em campeonatos completamente distintos, uma no Campeonato Nacional e outra na primeira divisão da Associação de Futebol do Algarve. O certo é que uma final é sempre uma final, e como é lógico, como se diz na gíria futebolística, as finais não são para ser jogadas, são para ser ganhas, e como tal, antevê-se quer uma, quer outra equipa à procura daquilo que é mais óbvio, que é conquistar a Taça do Algarve nesta edição, que agora finaliza brevemente. Bem, amigo Sérgio, Luís Moreira, Taça do Algarve, como é que viu estas meias finais? Boa noite à Casa Encarnação, boa noite a Jefferson, boa noite aos nossos internautas. Mais uma semana, espero que nós possamos trazer aqui conteúdo do agrado dos nossos internautas. Bom, a Taça do Algarve é sempre uma prova em que as equipas, por vezes, conseguem se transcender um bocadinho, mesmo as equipas de divisões inferiores, e por vezes criar aqui algumas surpresas. O Silves teve de fazer 4 eliminatórias. O Moncarapachense só entrou na segunda, portanto fez 3, mas eu ia aqui notar duas situações, tanto uma como outra equipa tiveram aqui jogos de grau de dificuldade bastante elevado. Temos o Silves, que foi ao Imortal, no fim de ter ganho 3-1 ao Algardense, foi ao Imortal na segunda eliminatória, ganhou por 2-0, depois ganhou em casa ao Mocinense e agora veio aqui a Quarteira e ganhou nos pênaltis, portanto uma equipa que merece muito bem está na final. O Moncarapachense teve aqui uns duelos um pouquinho mais interessantes, teve que ganhar em casa também nos pênaltis ao fim do período normal do jogo 0-0, ganhou 3-2 às Ferreiras e agora ganhando 1-0 ao Lagoa. Portanto são duas equipas que justificam plenamente estar nesta final. Agora na final, como diz o Encarnação muito bem, cada uma das equipas vai querer ganhar, venha o diabo e escolha, e que seja um grande jogo de final. Ora, aí está, nem mais. E vamos para o Distrito Alão. Na 20ª jornada, o Ferreiras assumiu a liderança e continua a emotiva discussão na fronteira dos 600. O Olharense de Filipe Rodrigues voltou aos triunfos uma volta depois e sobre o mesmo adversário, o Moncabé de Rui Pinto, desta vez por 4-2. O lusitano de Jorge Viegas surpreendeu na visita ao Diacher de Tony Surumanho, ao vencer por 2-0. O Ferreiras, de Ivo Soares, assumiu a liderança partilhada ao vencer por 2-1 na visita ao Colatrense de Ricardo Moreira. No duelo da Esperança,
Os 11 Esperanças de Eduardo Barão venceram por 3-1 e trocaram de lugar com o Esperança de Lagos, de Manuel Monteiro. Triunfo do Silves em Portimão por 2-1. Portimonense de Fábio Raimundo venceu uma vez nos últimos 5 jogos, enquanto o Silves de Fábio Félix já vai na 6ª vitória consecutiva. O Imortal de Leandro Palma interrompeu uma sequência de 6 vitórias com um nulo frente ao Quarteirense de Paulo Duarte. Mister Moreira, como é que viu a 20ª jornada? Bom, à medida que o campeonato vai chegando a esta fase final, na primeira fase, os jogos começam a ter um grau de dificuldade bastante elevado, derivado da ansiedade e àquilo que cada uma das equipas objetiva, umas para não descer, outras para ficar no sexteto e outras para serem campeões. No caso aqui, o Olhanense, talvez aqui quisesse fazer uma desforra, tinha ido perder a Moncarapaz, e a receber o Moncarapachense em casa a ganhar por 4-2. Não foi fácil. No primeiro tempo o Moncarapachense apanhou-se a ganhar por 2-0. No segundo tempo o Olhanense veio com outra disposição, mesmo depois reduzida a 10, virou o jogo para 4-2, portanto merecidamente fez aqui 3 pontos, também vinha de uma fase negativa, portanto neste momento talvez a estabilizasse um bocadinho mais, ia ser um 10. Ora, cá está uma surpresa da jornada. Os jogos são para chegar a 90 minutos, não há vitórias antecipadas, mas não se previa que o Lusitano pudesse ir ganhar ao Dias por 2-0. A única coisa que eu sei é que o Lusitano neste momento tem mais 3 jogadores, 2 deles de elevado nível bastante bom, um deles vem do campeonato da Liga 3 e que, segundo eu soube neste jogo, fez toda a diferença. Por isso atenção ao Lusitano, por isso atenção às equipas que estão no caso da tabela. Isto não é como está agora, ainda há muita água para correr por baixo da ponte. Atenção a este Lusitano. O Colatrense 1, Ferreiras 2, ora cá está. O Ferreiras aproveitou e muito bem, já tínhamos dito na projeção à jornada, podia acontecer. Não foi fácil, teve a perder por 1-0, depois conseguiu empatar ainda na primeira parte e virou o jogo na segunda, com 2 golos até por sinal de bola parada. Mas nós sabemos que na horta da areia é difícil jogar, o campo é pequeno, os jogadores conseguem fazer uma pressão muito mais em cima uns dos outros, por isso uma grande vitória tirada a ferros no Colatrense, que continua numa fase menos boa. Talvez o jogo aqui com um grau de dificuldade mais elevado que criava aqui ansiedade às duas equipas é os 11 Esperança de Lagos, em que trocaram de posição. Os 11 Esperanças aqui a ganhar por 3-1, no fim tentaram a perder por 1-0 e no segundo tempo os 11 Esperanças aqui muito bem a virar o resultado e a conseguir 3 pontos e pôr-se no lugar do Esperança de Lagos e a ficar em 6º lugar e a tirar o Esperança de Lagos para o 7º lugar. Portanto, nestas 2 jornadas que vêm aí, nem uma nem outra equipa podem perder. O Portimonense Silves, ora cá está. O Portimonense tem vindo em queda livre, não consegue neste momento ter o mesmo nível de competitividade que teve no início do campeonato, a perder em casa com o Silves vai, se não estou em erro, é a 7ª vitória consecutiva, não olha se em casa, se é fora, e está numa fase bastante boa, por isso um grande jogo em Portimão, mas o Silves aqui a sedimentar o seu lugar nos 6 primeiros e a dizer que estão ali e não querem sair. Imortal 0, Quarteirense, já sabíamos que este jogo era um jogo difícil para as duas equipas, o Imortal a deixar, com este 0-0, a deixar o Ferreiras ir para o primeiro lugar, execo com 44 pontos, e o Quarteirense aqui também a fazer um grande jogo no Imortal, mas a não conseguir ir lá buscar os 3 pontos e as duas equipas a anularem-se e um grande jogo aqui a acontecer em Albufeira. Relação, 20ª jornada, como é que viste isto? Olha, o Ferreiras, efetivamente, depois de um arranque de campeonato um pouco fora das expectativas que estávamos à espera, parece efetivamente estar agora na rota daquilo que era a sua missão, ou seja, aquilo que era o seu objetivo. É lógico, quando se vai buscar o Ivo Soares para treinar uma equipa, que o objetivo passa efetivamente para a subida de divisão, ou seja,
para a formação do Ferreiras regressar de novo ao Campeonato de Portugal, divisão que desceu na época passada. Conseguiu, aproveitou muito bem, como o Luís disse, o deslize entre Imortal e Quarteirense, um jogo que prevíamos que fosse equilibrado, que fosse de um resultado que provavelmente poderia acabar naquilo que acabou, que foi no empate, e efetivamente a formação do Ferreiras veio até ao quintal da Horta da Areia vencer e assumir já a liderança com os mesmos pontos com a formação do Imortal. Destacar essa vitória do Lusitano Vila Real por 2-0 em Odiaste, um Odiaste que é efetivamente sempre um campo muito difícil também para todas as equipas que o visitam, mas o certo é que esta formação do Lusitano acabou por vencer por uma margem tranquila, 2-0, e somar mais alguns pontos na tabela classificativa. Depois, esse derby do Concelho de Olhão entre Olhanense e Moncarapachense, depois de estar a perder por 2-0, a formação de Olhão conseguiu dar a volta ao resultado e vencer por 4-2, portanto, o Olhanense 1912 também a conquistar uma vitória importante nesta fase do campeonato. Depois, esse jogo que era, sem dúvida, um jogo esperado com muita expectativa, um jogo que toda a gente estava na incerteza de qual seria o resultado, mas o certo é que os 11 esperanças de Eduardo Barão fez jus ao seu favoritismo, e digo favoritismo porque a equipa efetivamente estava com vontade, e tive o cuidado de falar com alguns dirigentes ligados aos 11 Esperanças que me diziam que efetivamente os 11 Esperanças iria dar tudo e mais alguma coisa para vencer, e que queria efetivamente vencer este Esperança de Lagos, que parece não tomar passo. Uma equipa que vem também do Campeonato de Portugal, está com os mesmos pontos que a formação dos 11 Esperanças, mas o certo é que a equipa do Alto Rodes venceu, e de forma categórica, por 3-1, numa jornada, diga-se de passagem, onde houve apenas um empate e sem golos, foi entre o Imortal e o Quarteirense, que acabou por ficar 0-0. Muito bem. E em relação aos melhores marcadores, o Mário Marocas Duarte do Imortal continua líder com 15 golos, seguido pelo Edinho Júnior das Ferreiras com 12 golos, e pelo Tomás Fernandes do Quarteirense com 10 golos. E agora, após 20 jornadas, os mais e os menos do Distritalão Encarnação. Olha, os mais vou destacar nesta jornada o Lusitano Vila Real Santo António, pelo facto de ter conseguido obter uma vitória num campo difícil, como disse há pouco, que em Odiaste, mas efetivamente o destaque terá aqui para Ferreiras e 11 Esperanças como sinal mais. E porquê? Porque perante o grau de dificuldade que tinham, e sabendo que poderiam esperar alguma escorregadela de uma outra equipa para voltar a subir na tabela classificativa, o certo é que ambas as equipas aproveitaram esse fator. Uma delas jogava diretamente com outra, o caso dos 11 Esperanças, mas este Ferreiras vê até ali ao quintal da Horta da Areia, como eu costumo chamar, obter uma vitória importantíssima e subir para a primeira posição. O menos, na minha modesta opinião, e vou só aqui destacar é efetivamente o Odiaste. Porquê? Porque no seu estádio, perante o seu público, frente a um Lusitano, independentemente ou não do que o Luís disse, ter reforçado com jogadores com alguma qualidade, esperava-se, na minha modesta opinião, muito mais desta equipa, e efetivamente esta derrota pode abrir aqui, digamos que um precedente, e quando digo um precedente é que a equipa poderá não se encontrar, ainda mais quando na próxima jornada tem outra tarefa ainda muito mais complicada em casa, que é contra a formação do Quarteirense. José Luís Moreira, os mais e os menos. Eu aqui vou para os mais e os menos, vou para o jogo que se realizou na Penha, e vou começar pelo menos, pelo Lagos. Uma equipa que neste momento praticamente, vou dizer isto, já disse 2, 3 vezes, é praticamente profissional, uma equipa que não era o favorito à subida, mas era um dos candidatos. Tem um plantel praticamente, os jogadores não trabalham, só treino, e é uma desilusão total este Esperança de Lagos, que vinha num jogo em que realmente tinha que vir buscar os 3 pontos para não perder a 6ª posição, e acusou aqui
a responsabilidade de vir a Faro e se tomar estes 3 pontos. Por isso, vai para o Lagos, que este ano, se cair nesta situação, porque agora faltam 2 jogos, portanto é uma desilusão completa. E o mais vai para os 11 Esperanças, e eu vou dizer o porquê dos 11 Esperanças, também podia ter ido para o Ferreiras, mas acho que neste momento devo aqui elogiar os 11 Esperanças porque vinha de 3 derrotas consecutivas difíceis, o grupo estava fragilizado em termos naquilo que era o seu ego, e a equipa teve personalidade suficiente para num jogo destes de mata-mata conseguiu, ainda por cima teve a perder 1-0, conseguiu virar o jogo para realmente ficar agora em 6º lugar e depender só de si mesmo para ir à elite dos 6 primeiros. Muito bem. E quando faltam 2 jogos e 6 pontos por disputar, continua o conflito na fronteira, mas o Esperança de Lagos já não depende apenas de si. E na próxima jornada, mais uma enxurrada de emoções. No jogo cartaz da jornada, o Ferreiras vai receber o Portimonense. Na primeira volta, o Ferreiras venceu por 3-2. No outro jogo grande, o Silves recebe o Imortal. Na primeira volta, o Imortal venceu também por 3-2. O Adiachere recebe o Quarteirense. Na primeira volta, registou-se um nulo. O Moncabé recebe os 11 Esperanças. Na primeira volta, a equipa de Eduardo Barão venceu por 4-1. O Esperança de Lagos recebe o Colatrense. Na primeira volta, o Lagos venceu por 2-1. E Lusitano Olhanense 1912. Na primeira volta, o Lusitano venceu por 2-1. Mr. Moreira, antevisão da jornada. Bom, nesta antevisão eu vou começar aqui pelo Silves Imortal, que só por si já está a ver aqui o grau de dificuldade que as duas equipas vão ter. O Silves que vem num momento fantástico, já não perde há 7 jogos, e o Imortal que está execuo em primeiro lugar com as Ferreiras, com 44 anos, portanto, aqui uma responsabilidade enorme do Imortal, que não pode perder a Silves, e o Silves que está num momento bastante espetacular e talvez tenha menos pressão porque talvez não haja tanta essa ambição de subir divisão e liberta a equipa para outros patamares de rendimento, por isso adivinha-se aqui um jogo de tripla em Silves. Ferreiras Portimonense, aqui o Portimonense vai ter um grau de dificuldade enorme nas Ferreiras. As Ferreiras vendo uma fase bastante boa, ganha em casa, ganha fora, vendo uma vitória difícil. Marca 2 golos de bolas paradas na culatra, mas as bolas paradas também se trabalham em campo, também se trabalham no treino e a decidir o jogo, portanto, a ser uma equipa muito pragmática. Nós sabemos que o Ivo gosta de jogar bonito, mas se a equipa não jogar bem, o interesse é ganhar e depois logo vemos como é que nós vamos fazer no fim, porque o que conta é os 3 pontos. Lusitano, Olhanense, um jogo aqui que se adivinha bastante difícil, para o Olhanense, derivado ao resultado que o Lusitano conseguiu fazer ao Odiache, ganhar por 2-0, com estes novos reforços, jogadores de grande nível, portanto, um jogo bastante difícil aqui para a cauda da tabela. Moncarapachense, 11 Esperanças, cá está. Os 11 Esperanças aqui também não ter margem de erro e ter que ir a Moncarapaz ganhar para cimentar o seu 6º lugar e esperar ainda uma escorregadela do Esperança de Lagos para cimentar o 6º lugar e ficar mais tranquilo para o último jogo da primeira fase. O Esperança de Lagos, Colatrense, cá temos esse jogo. O Colatrense que agora melhorou muito em termos da sua organização defensiva, fez um grande jogo em casa com as Ferreiras, penso que vai criar muita dificuldade ao Lagos, vamos ver o que é que vai acontecer em Lagos. O Odiache Quarteirense, o Odiache está numa fase bastante, aliás, tem vindo de jogo para jogo a caudicar, não consegue estabilizar o seu jogo. O Quarteirense aqui ainda com a ambição de fazer o máximo de pontos possíveis nesta fase, para na outra fase da subida poder ter uma palavra a dizer ainda para a subida de divisão. É mais. E Encarnação, a antevisão da próxima jornada?
Olha, depois do que o Luís disse e concordando completamente na íntegra com o que ele falou, destaca aqui apenas 3 jogos, sem desprimor às outras equipas. O Silves imortal, pela posição da tabela classificativa e pela excelente campanha que o Silves tem vindo a fazer nas últimas 7 jornadas, que já não perde, como o Luís disse muito bem. Depois, ver até que ponto é que este Portimonense consegue respirar de novo a vitória, se assim puder dizer, na casa de uma equipa que vem numa ascensão completamente de subida, e tanto é que está fixada no primeiro lugar. Portanto, antevê-se também aqui um jogo de grau de grande dificuldade para ambas as formações e que será de certeza um excelente encontro de futebol. E por fim, o Odiares Quarteirense, porque ver até que ponto é que o Quarteirense consegue cimentar esta posição na tabela classificativa. Tem 35 pontos, faltam 2 jornadas, portanto faltam ainda 6 pontos em disputa. Tem atrás de si, com menos 5 pontos, os 11 Esperanças e o Esperança de Lagos. Uma visita difícil e complicada ao campo do Odiares, mas o certo é que este Quarteirense, se efetivamente quer tranquilizar-se na tabela classificativa, só poderá ter um objetivo e só poderá pensar no resultado do Odiares, que é a vitória, logicamente que irá ser contrariado nessa perspectiva, e daí eu destacar como um dos jogos, na minha opinião, favoritos para esta jornada. Muito bem. E a Encarnação? Vamos ficar por aí porque vamos para o CP. E na 20ª jornada da Série D houve duelo entre Algarvias, mas tudo ficou praticamente na mesma. No capitão Josino Costa, o loutano de Filipe Isidoro passou por cima do Lagoa de Roberto Alberto, ao vencer por 5-0. Em Moura, o Monca de José Bizarro venceu a equipa da casa por 2-0 e regressou às vitórias depois de 4 jogos sem vencer. E na próxima jornada, o Loutano vai receber o líder Amora, no jogo cartaz da jornada. Encarnação. Olha, o mais importante, efetivamente, foi quer Moncarapachense, quer o Loutano terem vencido. Logicamente, teve aqui um derby algarvio, e digo isto porquê? Porque quer o Amora, quer o Lusitano de Évora acabaram também por vencer. O Lusitano cilindrou o Fabril do Barreiro por 4-0, o Amora venceu o Comércio e a Indústria por 1-0. E como tal, era importante, quer Loutano, quer Moncarapachense, se querem continuar a acompanhar, digamos, com o comboio da frente, era uma vitória importante. O Loutano destacou-se com uma vitória, com uma mão cheia de golos, se permite a expressão, vigou um pouco a derrota da primeira volta em que perdeu em casa com o Lagoa por 1-0, mas efetivamente esta derrota do Lagoa não vem melindrar de alguma forma a excelente época que a formação do Barlavento Algarvio está a fazer, e como tal há que aguardar por melhores dias, e acredito muito sinceramente que esta equipa irá ficar no Campeonato de Portugal. Depois, e já passando para a frente, uma jornada também complicada principalmente para o Loutano, que recebe o líder Amora. Será aqui, digamos, que o jogo do tira-teimas deste Loutano, ou o Loutano efetivamente vence e marca uma posição neste Campeonato de Portugal, dizendo às outras equipas, estamos cá, têm que contar connosco, porque nós também queremos lutar para subir, ou se não conseguir esse resultado, poderá dar um passo efetivamente atrás nessas suas pretensões. Depois, uma recepção do Moncarapachense ao Serpa, penso que uma vitória com maior ou menor dificuldade poderá acontecer pela equipa de Moncarapaz, e a visita do Lagoa ao Sintrense, uma deslocação complicada, mas, diga-se passagem, não impossível que a equipa de Lagoa possa conseguir um resultado positivo, mais que não seja trazer um empate para o Algarve. Muito bem. Mister, CP, como é que viu? Bom, no CP realmente denota-se aqui uma situação que foi o 5-0 que o Loutano conseguiu ir dar ao Lagoa, lá em casa, mas segundo eu falei com algumas pessoas, o resultado é um pouco dilatado para aquilo que se passou em campo, segundo alguém me fez um resumo daquilo que foi o jogo. Não está em dúvida sequer o resultado do Loutano, ganhou folgadamente, mas é daqueles dias que corre tudo bem a uma equipe e corre tudo mal à outra. O Loutano marcou cedo 2-3 minutos com uma bola parada, o jogo correu de feição,
o Lagoa conseguiu responder, ainda teve algumas hipóteses várias vezes para empatar o jogo, não conseguiu, depois leva o segundo golo aos 30, 35 minutos e aí fica um pouco mais difícil, que foi o resultado que foi para o intervalo. Se já não estava bem, logo a seguir, os primeiros minutos, leva ao 3-0 e aí o grau de dificuldade aumenta a equipa e a pressão em si. O Loutano que já tinha desbloqueado o jogo, a gerir o jogo a seu belo prazer. O Lagoa ainda falha uma grande penalidade, podia ter feito o 3-1 e abrir ali um pouco o jogo, não o fez, e a equipa a sentir-se ter falhado o penalti e até ao fim ainda sofreu mais 2 golos, por isso está justificadíssima a vitória, muito bem do Loutano, mas o Lagoa aqui, mesmo assim, as coisas a não lhe correrem de forma que realmente pudesse abrir aqui o resultado de uma vez ou outra. Em relação ao Moncarapachense, que o Moura fez não o trabalho de casa, mas o trabalho fora, foi a Moura ganhar por 2-0 e muito bem, cimentou a sua posição, no quarto lugar, juntamente com o terceiro do Loutano, com 40 pontos, e lançados aqui para poder ir à outra fase. Nos jogos que se seguem agora, o Moncarapachense com o Serpa, como a Encarnação disse, o Moncarapachense é favorito, joga em casa, o Serpa tem 37 pontos, também está bem classificado em 6º lugar, mas o favoritismo vai praticamente para o Moncarapachense. O Lagoa vai ter aqui uma deslocação difícil a Sintra, ao Sintrense e pronto, mas não quer dizer que não vai buscar um bom resultado, como tem vindo a fazer nos jogos fora, por isso o Lagoa aqui a ter uma deslocação bastante difícil. Tanto com a Moura, como a Encarnação disse, joga com o primeiro classificado, como costuma dizer, vai ter que dizer estou presente, e é um jogo de confronto direto para poder ficar mais perto do primeiro. Se ganhar fica com apenas a 1 ponto e a ficar com uma posição bastante mais acessível à outra fase. Muito bem. E, Mr. Moreira, vamos para a segunda liga e para a 23ª jornada. O Portimonense, Ricardo Pessoa, visitou o candidato Penafiel e perdeu por 3-0. São 4 derrotas nos últimos 5 jogos. É uma completa inversão daquilo que já restou. E na próxima jornada vai receber o Leixões de José Mota. Portimonense, misto. Bom, o Portimonense é aquilo que nós temos vindo a dizer. Tinha feito aqui uma trajetória aqui há 2 ou 3 jornadas atrás em que nós pensávamos que ele ainda podia aqui ter a possibilidade de poder vir atacar ainda a subir a divisão, mas está a demonstrar que não consegue a equipa neste momento a claudicar novamente, e no meio deste azar todo teve sorte que os 4 que estão atrás deles perderam todos também, e não perdeu pontos, ficou à mesma com 5 pontos, portanto a jornada não lhe saiu pior, porque os de baixo também perderam todos, senão eu não sei, já estava aqui pelo menos a 2 pontos, por isso, mesmo assim no meio desta situação da equipa não ter feito um grande jogo, ou um jogo péssimo, portanto teve muita sorte. O Portimonense de Leixões, é um jogo que o Portimonense não pode neste momento claudicar mais, pois não sujeita-se a entrar outra vez ali naquela fase da descida e começar a complicar os seus objetivos para esta época. Encarnação, como é que viste o Portimonense na 23ª jornada? Olha, vi a primeira parte do jogo e desisti, não vi mais. Efetivamente, tão mal, que depois de ver a primeira parte, desisti e não vi mais. Quem diz a verdade não merece castigo, como é óbvio, e o Portimonense não consegue de alguma forma dar a volta ao texto, não consegue ganhar. O Luís disse muito bem, a sorte é que as equipas que estão abaixo também vão fazendo o mesmo trabalho que o Portimonense, mas pela primeira parte que o Portimonense fez no 25 de Abril em Penafiel, efetivamente é uma equipa que não está com qualidade naquilo que faz, no futebol que pratica, não tem um seguimento do seu jogo, independentemente do seu Penafiel. O certo é que foi mesmo uma primeira parte muito má demais para ser verdade, ao ponto, como vos disse, que acabei por já não ver a segunda. Agora recebe um Leixões, que tem um treinador também experiente, o Zé Mota,
E como é óbvio, tal como o Luís diz, o Portimonense começa efetivamente a pensar de alguma forma em conquistar pontos ou em vencer partidas, porque isto a sorte, há um dia que se acaba, e quando a sorte se acabar, efetivamente as equipas estão ali atrás de si, que é com 21 pontos a formação do Futebol Clube do Porto B, tem apenas menos 4 pontos que a equipa do Portimonense, e como tal tem que, aliás, também se conseguir para o Portimonense, já que o Marítimo está ali no meio também com 25 e o Portimonense com 26, portanto tem que pensar muito seriamente em conquistar uma vitória para dar moral às tropas e para voltar aos bons resultados, para que consiga fazer uma ponta de campeonato tranquilo, sem andar em sobressaltos como tem sido nas últimas épocas. Muito bem. E a Encarnação, vamos de viagem para a Primeira Liga, também a 23ª jornada. O Farense de Tozé Marreco visitou o Aroca e conseguiu o empate a 2 golos. Nos últimos 6 jogos, o Farense somou 2 pontos em 18 possíveis. E na próxima jornada vai receber o Aves para discutir lugares na tabela e é a oportunidade de se aproximar do adversário. O Farense. Olha, uma primeira parte excelente do Farense. Provavelmente, e estamos ainda há bocado a falar em off, eu estava-vos a dizer, foi a melhor primeira parte que eu vi do Farense esta época, foi frente ao Aroca. Uma equipa consistente, uma equipa que marcou um golo, criou várias oportunidades para ampliar a vantagem, não o conseguiu, e depois, na segunda parte, digamos que não entrou com receio deste Aroca, mas o certo é que com o golo tremeu um bocado. Um golo que é apontado num lance em que o Miguel Menino sofre uma falta que lhe deixou bem as marcas na perna esquerda, e como é óbvio, há VAR para umas coisas, não há VAR para outras, há VAR para umas equipas, não há VAR para outras, e vamos andar aqui até ao final do campeonato a queixar-nos disto. Já a semana passada falámos no jogo do Farense Porto, esta semana estamos a falar no jogo do Aroca Farense, e parece que o Farense está sempre metido nestes meios de decisão incríveis. Ainda mais que aquela falta sobre o Miguel Menino, caso o árbitro tivesse que mostrar o amarelo, seria, aliás, o segundo amarelo para o jogador do Aroca. Como tal, é o futebol que temos, não é o futebol que queremos, como eu costumo dizer, mas, volto a dizer, um excelente jogo por parte do Farense, num estádio complicado, num estádio em que as equipas, efetivamente, têm dificuldade em lá ir jogar, e ainda com o senão que o Aroca vinha de um empate em Alvalade frente ao Sporting a 2 bolas, e isso poderia ter-se tornado ainda mais complicado, mas o certo é que pela forma como o Farense jogou, como a forma como o Farense entrou em campo, como a forma como o Farense quis, de alguma forma, vencer a partida, este empate sabe a pouco. Agora, e como tu disseste bem, recebe o Aves, que é um clube que está ali a lutar diretamente nos lugares que dão acesso à manutenção. O Aves, que esteve a perder com o líder Sporting por 2-0 e acabou por empatar mesmo ao cair do pano, e como é óbvio, caso não acontecesse, o Farense em caso de vitória apanharia o Aves e passaria mesmo à frente, que, recorde-se, foi o primeiro jogo do Tozé Marreco à frente do Farense, foi na Vila das Aves, onde o Farense empatou 0-0. É um jogo de grau de dificuldade enorme, não só para o Farense, mas para o Aves, mas como é óbvio, o Aves, seja qual for o resultado, e estão aqui 2 treinadores, é a coisa mais fácil de motivar esta equipa, é dizer aos jogadores do Aves que é, meus amigos, caso percam, ficamos à frente com mais um ponto. Caso a gente ganhe, se calhar até passa o Estrela da Amadora. Portanto, acho que motivar o Aves nesta altura é algo que não será difícil. Já o Farense terá que contar com o 12º jogador, não terá que ter essa ansiedade que tem mostrado no São Luís e que efetivamente neste jogo não a poderá ter, e esperemos que o estádio esteja mais uma vez, e digo mais uma vez porque tem sido ao longo da época, com uma excelente moldura humana, porque efetivamente o Farense é nesta que o Farense precisa de um apoio, e dá gosto de ver quando tu viajas, quando tu fazes cerca de 1000 quilómetros e olhas para as bancadas do Municipal de Aroca e vês uma bancada com 100 e tal adeptos, e digo mais, muito mais em proporção do que propriamente os adeptos que o Aroca tinha sentado no seu próprio estádio. É a força do Farense. Mister, como é que viu
esta jornada do Farense? Esta jornada, o 2-2, independentemente do resultado, que aquilo que o Farense queria era ganhar, mas eu penso que mesmo assim um ponto é sempre muito bom, é melhor um ponto do que 0. Mas o Encarnação já explanou muito bem o jogo, porque teve a oportunidade de ver o jogo em loco, portanto é uma pessoa que está com um conteúdo muito mais apurado para poder decifrar o jogo do que eu, que só fui vendo o jogo aos poucos pela televisão. Uma nota aqui, é preciso muita atenção a este Farense, que vai jogar Quadros, mas tanto o Arouca como o Aves conseguiram criar graves problemas ao Sporting. O Aves acaba também de roubar pontos ao Sporting e vem a Faro numa situação também, por isso, mais uma vez, o Farense não está numa fase em que corre bem, vem super motivado, uma equipa que conseguiu empatar em casa com o Sporting, e o Sporting é um candidato ao título, portanto, adivinha-se aqui um jogo, mas o Farense para mim, é candidato a ganhar este jogo e tem que ganhar este jogo para poder começar a somar pontos. Até porque depois tem logo 2 jogos a seguir também que pode somar pontos, vai ao Estoril e recebe em casa ao Braga. E depois tem uma deslocação ao Benfica, que já é bastante difícil. Portanto, é uma fase, se o Farense faz aqui 3 pontos com o Aves, relançar a equipa para sair daquela posição indesejada. Muito bem, não vai ser fácil. Meus amigos, não temos mais tempo, agradeço a vossa presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.